O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, alguns deveres dos membros do corpo de Cristo em relação uns aos outros. Ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meu nome é Wilson Augusto, sou pastor da Igreja de Cristo, Ministério Poimênico em Araçatuba, e quero falar um pouco sobre nós. A Igreja de Cristo, Ministério Poimênico em Araçatuba, é uma comunidade cristã, evangélica, pentecostal, poimênica. Comunidade porque entendemos ser a Igreja de Cristo uma família. Aliás, é a família de Deus, a família divina. Sendo a Igreja de Cristo esta família de Deus, ela é o lugar dos relacionamentos sinceros, é o lugar da comunhão plena, é o lugar do amor não fingido. Na igreja é preciso haver transparência, é preciso haver ética, é preciso haver partilha, é o lugar onde ninguém pode padecer de necessidade. Lucas escreveu nos Atos dos Apóstolos dizendo que a igreja primitiva, ela perseverava tanto na doutrina dos apóstolos, como na comunhão, no partir do pão e nas orações. Afirma o escritor Lucas que não havia ninguém necessitado entre eles. Este é o modelo de igreja que Jesus Cristo deixou para cumprir os seus propósitos neste mundo. Essa igreja que tem como testemunho vivo o amor intenso uns para com os outros. É assim que são reconhecidos como discípulos de Jesus, o Senhor. Cristã, porque é cristocêntrica. Cristo é a base de toda a vida cristã. A igreja ela é de Cristo. A igreja ela é edificada por Cristo. Ela é edificada sobre Cristo e para Cristo. Diz o Senhor: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qualquer forma de cristianismo que remova Cristo desta posição de centralidade deixa de ser cristão. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a sua segunda carta, capítulo 5, verso 17, dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele escreve: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos Colossenses, capítulo 1, verso 27, o apóstolo afirma: o mistério de Deus é este: Cristo em vós, esperança da glória. E aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz o apóstolo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entendemos ser Cristo este fundamento, esta base, este centro. Sem Cristo, nada podemos fazer. Cristo é a base de toda a obra de Deus no universo. Evangélica, porque cremos e pregamos o Evangelho de Cristo conforme o Novo Testamento. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, é o compromisso da igreja. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16, dizendo:
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e depois dos gentios, porque é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Pentecostal, porque acreditamos na pessoa do Espírito Santo e também acreditamos nas suas manifestações para os nossos dias. Nós cremos nos dons espirituais. Nós entendemos que estas manifestações sobrenaturais, graciosas do Espírito Santo, através do membro do corpo de Cristo, é quem promove o crescimento da igreja, tanto no seu sentido de qualidade, de edificação da vida da igreja, como também na sua expansão no mundo. Nós entendemos que os dons espirituais fazem parte da natureza da missão da igreja. A igreja deve buscar e praticar os dons espirituais. Poimênica, porque buscamos viver o pastorado de todos os santos, o cuidado que cada membro do corpo de Cristo deve ter por todas as necessidades uns dos outros, conforme nos ensina e nos ordena o Novo Testamento. Assim, na Igreja de Cristo, procuramos desenvolver uma independência equitativa, justa, igual à valorização do indivíduo. Entendemos que o cristão na Igreja, ele é livre, ele é comprometido com Cristo e ele age a partir desse seu compromisso com o Senhor. Ele não deve ser engessado, ele não deve ser tolhido dessa sua espontaneidade. Ele tem direito de falar, de pensar, de perguntar, porque ele é um em Cristo. Também desenvolvemos a dependência mútua. Embora sejamos livres, independentes, mas estamos inseridos nesse corpo de Cristo. Estamos inseridos nesta família divina. E, portanto, todos os interesses, todos os objetivos dessa igreja, desta família, deste corpo, passa a ser o objetivo e o interesse de cada um. Essa dependência mútua faz com que o corpo se movimente numa só direção. Faz com que o corpo se afine com os propósitos e a vontade de Deus. Ainda desenvolvemos uma responsabilidade recíproca, a valorização dos compromissos. O cristão, ele está comprometido com Cristo, a cabeça, o Senhor. Essa deve ser a consciência de cada crente. Se não for essa a consciência cristã, esse cristão não pode servir a Cristo em verdade. Todas as nossas ações, todos os nossos movimentos na igreja devem ser uma resposta consciente, espontânea, voluntária ao Senhor, ao Salvador Jesus Cristo. Se esta consciência não for formada e expandida na vida cristã, esse cristão não fará a vontade de Deus. Estes são alguns pontos cridos e defendidos pela Igreja de Cristo, o Ministério Poimênico em Araçatuba. Se você desejar nos conhecer ou fazer-nos uma visita, entre em contato conosco. Teremos um grande prazer em receber você em nossas reuniões. Que Deus, o nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, nos abençoe e nos guarde, nos dê a sua paz, nos dê a sua prosperidade, para a sua glória e para o nosso bem. Amém e graças a Deus.